Bom, dando então início à nossa aula magna, né? A primeira que eu espero de muitas, de um mês de acolhimento que eu espero também que sejam muitos. Como parte dessa programação, nós trazemos para ministrar nossa aula magna, nossa aula inaugural do ano de 2023, o professor Fabiano Pupin, que é professor da Unifesp, com a aula intitulada História do Rio Amazonas e Implicações para a Biodiversidade. O professor Fabiano, ele é pesquisador e orientador de programas de pós-graduação, análise ambiental integrada da Unifesp e geociências, geoquímica e geotectônica da Universidade de São Paulo, pesquisador colaborador do Laboratório de Espectrometria Gama e Luminescência Legal da USP, pesquisador produtividade CNPq nível 2, geógrafo com mestrado e doutorado em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, é colega de vocês, né? Na graduação, e desde a graduação, né, que fez Geografia na Unesp de Rio Claro, e período de estágio sanduíche, doutorado na University of Vermont, nos Estados Unidos. Foi pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Geociências da USP e no Department of Earth Science and Engineering do Imperial College em Londres, né, Reino Unido, e membro da comissão organizadora do Clube Científico na área de Geomorfologia e Evolução de Paisagens, o ΔH. Como prêmios e títulos, ele, em 2011, recebeu o prêmio de professor homenageado na turma de Química Ambiental do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista. Em 2017, ele recebeu o prêmio de auxílio à pesquisa na 15ª Conferência Internacional de Luminescência e datação por ressonância de electron spin, não sei, da FAPESP. Jovem, em 2017, recebeu também o prêmio de Jovem Docente 2017 pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Também em 2017 ele recebeu o prêmio Prix Jean Tricard 2017 como Young Geomorphologist na International Association of Geomorphologists do IAG e French Geomorphology Group dos GPG. Em 2021, melhor dissertação de mestrado, professor Aziz Nassib Absaber, como orientador de Janderson de Jesus, pela União de Geomorfologia Brasileira, UGB. Em 2021, melhor trabalho da seção temática Paleoambiente e Mudanças Climáticas, no 50º Congresso Brasileiro de Geologia. E em 2022, o Prêmio de Excelência em Pesquisador Unifesp 2022, honra ao mérito pela Unifesp. Ele desenvolve atualmente vários projetos de pesquisa com fomento nacional e internacional, focados no estudo, né, do ambiente fluvial, tanto no Amazonas quanto em outras áreas. Também especialista, né, em estudos de ambientes fluviais no Pantanal. E vou deixar então a palavra a ele. Seja bem-vindo, obrigada pelo convite, Fabiano, e é uma honra, um prazer tê-lo aqui. Espero que vocês aproveitem, que seja uma noite muito especial para todos, todas e todos nós.
pessoal, boa noite. A Marcelene fez uma longa apresentação do meu breve currículo, né? Agradeço as palavras, agradeço muito a Unesp de Ourinhos, principalmente a Marcelene pelo convite de estar aqui. Para mim é um super prazer vir até aqui, conversar com vocês, exibir um pouquinho da nossa pesquisa. Eu também, como a Marcelene disse, fiz parte da Unesp por muitos anos, né? Fui para a Unesp em 2003 e só consegui fugir de lá em 2014. Né? Passei minha graduação, claro, mestrado, doutorado, né? E aí saí, fui para a USP, dei uma circulada, agora estou na Unifesp. Mas uma vez quem fez Unesp, sempre Unesp, né? A gente gosta muito dessa instituição. Então, um prazer enorme. Então hoje eu vou tentar falar aqui para vocês um pouquinho sobre a história do Rio Amazonas, implicações para a biodiversidade. É um projeto que vem sendo desenvolvido aí desde 2015 e ele está em desenvolvimento, né? Não é um projeto acabado, talvez a gente nunca acaba, né? Nunca consiga acabar ele, né? Mas a gente vai descobrindo coisas novas, acho que essa parte é interessante. Né? Então, um pouquinho do que eu vou falar hoje com vocês, né? A gente tem aqui sistemas fluviais. Eu vou usar muitas palavras técnicas, vou tentar usar o menos possível, né? Mas sistemas fluviais e a importância dele, o que são os sistemas fluviais, a história geológica e biogeográfica da Amazônia, que ponto que nós conhecemos, o que a gente ainda não conhece, né? O que está sendo descoberto atualmente, as questões fundamentais, como a gente, nosso grupo, né, faz a nossa abordagem, como a gente estuda os sistemas fluviais na Amazônia, os resultados da pesquisa e algumas conclusões e considerações para o futuro, né? Pesquisas que continuam andando. Então, sistemas fluviais, eles são sistemas bastante complexos que envolvem desde áreas altas, planaltos, cadeias de montanhas, que são fontes de sedimentos, fontes de energia e de matéria, né? Áreas de transferência aqui de fluxo de sedimento e de água. A gente conhece essas áreas como os rios e as planícies, né? As áreas alagadas ao lado dos rios. E a área final, onde o sedimento que é produzido aqui, né, a matéria que é produzida aqui, transportada por esse longo percurso, é definitivamente sedimentada em uma área baixa, que pode ser um fundo de oceano ou um fundo de um lago, né, e ali ela vai ficar por um tempo suficiente para virar uma rocha, sedimentar, entrar dentro do sistema geológico, né. Então esse é o nosso sistema fluvial. A maior parte dos nossos estudos estão nessa área aqui de transferência de sedimento, né? É de transferência, mas também é de acúmulo, também é de erosão, uma área bastante dinâmica e complexa, que num linguajar mais comum a gente chama de alagados, pantanais, planícies de inundação, né? Todo rio tem o seu. Claro que o do Amazonas é muito maior do que o dos outros, né? Mas todo rio tem sua área de transferência de sedimento e as planícies que são formadas. Mas por que estudar isso, né? Por que a gente quer saber sobre os rios, sobre a transferência dos materiais, dos sedimentos? Primeiro porque esse sistema complexo ele desempenha papéis aqui fundamentais nos ciclos biogeoquímicos do planeta, né? Como ele transfere matéria e energia de áreas altas para áreas baixas, tem todo um complexo de liberação, acúmulo, transferência de elementos químicos, né, ao longo desse processo. Isso influencia a qualidade da água, por exemplo, né? A dinâmica dos hábitats que estão relacionados a essa água e os peixes ou os outros organismos que vivem ali. Então, as funções aqui ambientais também são bastante importantes, né? Os sistemas fluviais eles desempenham papéis fundamentais para o desenvolvimento da biota. Hoje a gente sabe que grande parte do fluxo de CO2 e de gases de efeito estufa, como o metano, vem desses processos que ocorrem nos sistemas fluviais. Para a gente da geomorfologia, né, que estuda a evolução das paisagens, os rios eles são os principais agentes na modelagem da evolução das paisagens, né? Porque os rios eles são como se fosse a faca da paisagem, né? Eles cortam relevo, eles erodem pedaços, eles tiram e transportam o material de um lugar para outro, né? Então, se a paisagem muda, se uma serra diminui de tamanho, se uma área fica assoreada com sedimentos, os rios são os principais responsáveis. Claro que outros processos são importantes, como o vento ou as geleiras, né, que também remobilizam muito material. Mas os rios são os principais, principalmente no clima tropical. E os sedimentos que os rios transportam e armazenam nas suas planícies são
importantes registros de condições ambientais do passado e perturbações antropogênicas, né? Porque cada hora que o rio está transportando um sedimento, junto com o sedimento tem matéria orgânica, pedaços de plantas, pólens, restos de organismos, e se isso tudo é depositado na planície e fica lá um tempo suficiente para ser encoberto muitas vezes, isso se torna um livro, né? Se torna um registro com a história da biota, história dos sedimentos no tempo geológico. Então a gente pode usar os sedimentos, né, que o rio transporta e deixa armazenado no seu caminho como um registro do passado, ou de perturbações com mudanças naturais no clima, ou na tectônica, ou na vegetação, ou mudanças antrópicas, né? Quando o homem entra com desmatamento numa área alta do Planalto, gera erosão nessa área e esse sedimento é levado pelo rio e depositado. A gente consegue ver se, por exemplo, tem agrotóxico nesse sedimento. Quando o agrotóxico começou a chegar numa paisagem, né? A gente pode ler no sedimento que está armazenado na planície de um sistema fluvial. Então, esses são alguns valores de estudar os sistemas fluviais. E as áreas úmidas, todas elas, onde os rios estão, são áreas muito ricas em biodiversidade, né? O Pantanal brasileiro é um exemplo disso, né? Um dos principais hotspots do mundo, né? Áreas quentes de biodiversidade. A Amazônia é outra área super quente. A Indonésia também, né? A Índia também. Todos os lugares que tem muita água, tem muita área úmida. Essas áreas úmidas são super importantes. A gente tem aí uma diversidade de fauna enorme brasileira e quase sempre essa diversidade está relacionada a áreas úmidas, né? Então elas são bastante importantes, incluindo, né, grandes mamíferos, diversas espécies de quelônios, mamíferos grandes e muitos pernilongos, né? Para quem convive nessas áreas, os pernilongos são bastante diversos. E a gente não precisa ir longe, é só a gente ir para o riozinho de perto e ver quanto pernilongo tem lá, né? Como aumenta quando a gente sai da área desmatada para a área com mata, né? E com a área úmida fica pior ainda. Né? A América do Sul é um lugar muito especial, porque se tem uma coisa que a gente tem muito aqui, é rio, né? A América do Sul é a terra dos grandes rios. Numa tabela aqui, os 20 maiores rios do mundo, né, todos esses em rosa e em amarelo são da América do Sul. Então metade dos grandes rios do mundo, dos maiores rios do mundo, estão aqui. E se a gente ainda for mais no detalhe, quase todos eles estão na bacia amazônica. O Amazonas é um gigante, né? Quando a gente vê aqui a quantidade, né, de água que passa, que é esse número aqui de vazão, a gente vê que ele é 5 vezes maior do que o segundo maior rio do mundo, né? Então ele está fora da curva, ele é uma coisa abstrata, a gente não consegue quantificar ele. Mas o Madeira, que é um afluente do rio Amazonas, é aqui o quinto maior rio do mundo. O Negro também é um afluente do rio Amazonas, e é o 6º maior rio do mundo. E assim por diante, né? A bacia amazônica tem os maiores rios do mundo. Então, por que não estudá-los, né? Por que a gente vai deixar de fora? Além da bacia amazônica, que tem esses rios gigantescos, a gente ainda tem muitas oportunidades na América do Sul, né? Tem aqui o rio Araguaia e Tocantins, com a ilha do Bananal, para quem está habituado com a região central do Brasil, é a maior ilha fluvial do mundo. Não tem nenhuma ilha desse tamanho. Pouca gente sabe, né? A gente não conhece muito bem a nossa geografia, mas é a maior ilha do mundo. O Pantanal é a maior planície alagada interna do mundo, né? O Rio Paraná forma uma das maiores bacias do mundo e é uma das bacias onde a ocupação humana e o uso das águas é mais importante no planeta, né? A gente tem uma série de hidrelétricas, um dos rios passa aqui do lado, né? Todo mundo conhece algum rio da bacia do Paraná, quem mora no sudeste, no centro-oeste, né? O Chaco é uma área úmida muito grande também, que vem aqui do Paraguai, da Bolívia e desce até a Argentina, e a gente ainda tem o Velho Chico, né? Um rio muito especial, não tão grande, como dinâmica fluvial, não tão complexo, mas um rio de integração nacional, muito importante para o semiárido, com dinâmicas completamente distintas das que eu vou descrever hoje aqui, porque é um rio que tem muito menos água e que funciona diferente. Então, grandes áreas dominadas por deposição de sedimentos, as planícies fluviais, na Amazônia muito conhecidas como várzeas, né? Dinâmica fluvial é fundamental para a biota, e todos esses rios e sistemas alagados são muito sensíveis a mudanças ambientais, tanto do passado quanto as atuais, né? Qualquer mudança no balanço de água e sedimento, né, quantidade de água ou sedimento que entra, a gente tem uma mudança na função e na estrutura das paisagens ali, afetando
todo mundo, né? Desde a biota até a comunidade ribeirinha que vive dela, que depende da dinâmica fluvial. Então, oportunidades para a gente fazer pesquisa, né? Como nenhum outro lugar do mundo tem, né? Quer estudar na América do Sul? Estude rios, é uma ótima oportunidade, né? Agora vamos focar um pouco na Amazônia, porque a gente não consegue falar de todos os rios no tempo que a gente tem, né? A Amazônia, né? E o rio Amazonas com a sua bacia gigantesca, continental, né? A gente tem aqui uma vazão de 209 metros cúbicos por segundo. Imagina o que é isso, né? Passar 209 metros cúbicos, 209 mil metros cúbicos por segundo, 209 mil caixas d'água por segundo passando assim na sua frente, tudo de uma vez. É muita água, né? A área da bacia tem 6 milhões de quilômetros quadrados, né? A maior bacia hidrográfica do mundo, a maior floresta tropical do planeta em extensão, né? Número de espécies aqui de árvores, 2.500 espécies, 30 mil plantas. Isso era em 2015, que é o último censo bom que foi feito na Amazônia. Já foram descobertas muitas outras, né? Então esse número está crescendo continuamente. Abriga aproximadamente 20% da fauna do planeta. É muita fauna num lugar só, né? Não é a floresta mais diversa do mundo, as florestas da Indonésia são um pouco mais diversas, mesmo a Atlântica aqui em São Paulo tem uma diversidade bastante grande, até às vezes superior. Mas como é uma área muito grande, contínua de floresta, a gente tem uma diversidade única, assim, né, para ser trabalhada. Então, qual que é a questão central da nossa pesquisa? A questão central aqui seria quais os principais fatores responsáveis por tal diversidade na Amazônia, por essa diversidade brutal de 20% da fauna do planeta, né? O que controla? Por que lá, na Amazônia, a gente tem essa diversidade e não em outro lugar no planeta? A gente tem dois modelos, basicamente, que tentam explicar isso. Modelos que vêm da biogeografia, né? Então, esse modelo aqui, que a gente não tem traduções em português, né? Mas seriam modelos controlados por fatores geológicos e climáticos. Então, as cadeias de montanha mudam, os rios mudam de lugar, o clima muda ao longo da história do planeta, e essas mudanças ambientais gerariam mudanças nos hábitats, que gerariam mudanças na biota, né? Diversificação de espécies, processos de vicariança, transformação de um bicho no outro, né? E o modelo de museu, né? Que seria um modelo que a paisagem está relativamente bem estabelecida, né? Sem grandes mudanças, e por acúmulo de tempo as espécies vão se diversificando. Vai tendo processo evolutivo, elas vão se transformando em espécies diferentes, algumas desaparecendo, outras prosperando, né? Então o tempo aqui seria o fator mais importante. Existem teorias, modelos, estudos para os dois, né? A discussão é, talvez os dois ocorram ao mesmo tempo, qual pesa mais em que tipo de processo e em quanto tempo, né? Aqui tem um exemplo, né, um estudo muito famoso, recente, até do Smith, está aqui no cantinho, et al. 2014, publicado na revista Nature, estudo fantástico, onde esses autores, um grupo enorme de autores, né, eles usaram aves, fizeram um modelo genético, né? Esse modelo que a gente tem, basicamente, é que a diversificação das espécies de aves durante esse período aqui que a gente chama de neógeno, entre 23 milhões e 2,6 milhões de anos, né? Seria toda essa faixa branca e azul. Cada risquinho desse significa uma espécie. Então ela foi aumentando desse período aqui, mais ou menos 23 milhões de anos. Uma espécie transformou em duas, que aqui transformou em mais duas, em mais duas, em mais duas, que transformaram em várias espécies. Nessa faixinha cinza aqui, ó, cada risquinho é uma espécie. Então a gente tem o quê? Um número muito maior, só com o tempo, sem mudanças na paisagem, né? Uma coisa interessante. Então a ideia deles é: a área está parada, ou mais ou menos igual, não é completamente parada, mas é com condições ambientais muito parecidas, e as espécies vão se dispersando no espaço, ficando distantes umas das outras, e com isso a gente tem a geração de novas espécies, porque se eu fiquei muito longe de você, a gente não consegue mais ter relacionamento, e isso vai gerar uma família lá e outra família aqui de espécies. Isso gera a especiação, só por dispersão espacial, né? E uma coisa muito interessante, que a maior parte da dispersão espacial e da especiação ocorreu nos últimos 2,6 milhões de anos. Em tempo geológico,
foi ontem, muito rápido, né? Aconteceu agora há pouco, aí num período que a gente chama de quaternário, né? O último período geológico do planeta, né? Então, esse é o modelo de museu que esse grupo de autores defende. Mas, quando a gente fala de fatores geológicos e de história da Amazônia, história climática, o que a gente sabe sobre essa evolução paleogeográfica ou evolução geológica, né? Então, aqui eu vou apresentar o principal modelo, é um modelo que vem sendo desenvolvido há muitos anos, com muitas discussões, né? Então, a evolução geológica da Amazônia, segundo um grupo da professora Karina Horn, da Universidade de Amsterdã, né, trabalha lá há muitos anos, ele evoluiu. Aqui a gente tem 65 milhões de anos até 33, com um cenário onde o rio Amazonas não corria para o Atlântico, mas sim desaguava no Pacífico. O que isso significa? Que não existiam os Andes. A Cordilheira dos Andes ainda não era uma cordilheira alta. Era uma área baixa onde o rio atravessava e as águas corriam ao contrário do que acontece hoje, né? O Amazonas hoje deságua aqui, antes ele corria para lá, né? Fluía para esse lado. Com o surgimento dos Andes entre 40 milhões e 30 milhões de anos, né, a gente teve aqui a formação de uma barreira física, né? O rio Amazonas que corria para lá ficou represado e aí passou a desaguar lá na Venezuela, no Mar de Maracaibo, lá na região do Caribe, bem ao norte. Passando o tempo, os Andes continuam surgindo, né? Continuam subindo, aumentando a sua elevação, e essa área toda aqui começa a receber muita água e se torna um mar interno, um lago com algumas entradas do mar e saída do mar. Basicamente um lago, e o nome desse lago é Lago Pebas. Existem vários documentários com esse nome, é um nome até um tanto místico na Amazônia, porque é um nome indígena que foi dado a esse momento. Esse momento é muito importante, é um momento de 23 milhões de anos até 10 milhões de anos. Lembra do slide passado que tinha o Neógeno, 23 milhões até 2,5? Então, é esse período que a gente chama de Neógeno, um período maior, Mioceno, né? 23 a 10 milhões de anos, com uma formação de um lago. Então imagine a estrutura dessa paisagem, né? Um grande lago com entradas marinhas. E aqui, onde hoje é o rio Tapajós e o rio Xingu, jogava água no Atlântico e toda essa área jogava água aqui para o Lago Pebas, que desaguava lá em cima na Venezuela. Em 10 milhões de anos, segundo esses autores, teve uma grande mudança, um grande surgimento dos Andes, e isso impulsionou que todo o material, porque subiu toda essa área vermelha aqui e jogou uma energia muito grande para o rio atravessar e começar a correr inteiro, o sistema inteiro, para o lado do Atlântico, formando o que a gente denomina de drenagem transcontinental da Amazônia, né? Além da formação desse rio de oeste para leste, agora, invertendo completamente a drenagem, teve um fato muito importante. Grandes áreas alagadas começaram gradativamente a se tornar menores, né? O rio começou a se tornar um rio mais encaixado, com a água mais concentrada no seu leito, e a área toda em volta dele começou a secar. Imagina isso para as espécies que viviam ali, né? Como é que foi essa dinâmica? Foi uma dinâmica de adaptação à estrutura ambiental muito grande, né? Um ponto importante, essas mudanças nunca são episódicas, elas não ocorrem do dia para a noite, não é que subiu a montanha e virou tudo, né? Demorou um milhão de anos, 2, ninguém sabe muito bem o período ainda, né? Demorou. E depois desses 10 a 7 milhões de anos que foi a inversão, esse sistema foi se estabelecendo como a gente enxerga hoje, né? Uma drenagem que drena dos Andes para o Atlântico, cada vez mais com áreas mais secas e o rio mais encaixado. Não quer dizer que a quantidade de água diminuiu, quer dizer que o rio foi cavando o seu vale e ficando dentro de uma caixinha. Antes ele estava espalhado, ele era mais raso e mais largo, e depois ficando mais profundo, né, e mais estreito, até formar a paisagem como a gente conhece hoje, né? Então essas mudanças, elas foram ocorrendo desde 60 milhões de anos até o presente. Um ponto muito importante, que é o ponto de virada ali em 10 milhões de anos, né? E como eles descobriram isso, né? Como é que... Não, mas me contaram essa história, como é que foi, né? Os dados que balizam toda essa interpretação, que é muito bonita, né, e bastante convincente, são dados de um furo no fundo do mar, na foz do Amazonas, que coletou-se um testemunho, a gente chama de testemunho sedimentar, né,
E esse testemunho sedimentar ele tinha aqui idades de aproximadamente 25 milhões de anos de sedimentos empilhados. E nesses sedimentos, o grupo de pesquisa da Karina, ele identificou aqui, principalmente com esse dado, que é um dado isotópico, né, nos sedimentos, esses sedimentos aqui eles têm uma assinatura igual ao sedimento que vem do cráton amazônico, da região baixa do Brasil. E de repente, ele virou em 10 milhões de anos e passou a ter uma assinatura igual às rochas que vêm dos Andes. Então, se até 10 milhões de anos chegava só sedimento com a assinatura das terras brasileiras, e depois de 10 milhões de anos começou a chegar sedimento com uma assinatura isotópica dos Andes, pá, é isso, né? Aqui foi o momento que o rio conectou. Antes disso, o rio não vinha dos Andes. Vinha água, tinha rio, mas era um pedaço do Brasil e o outro pedaço dos Andes saía lá para cima na Venezuela. E aí, outros dados também de palinologia, né, estudo de pólens, de antigos organismos florestais, também corroboram essa ideia que nesse momento aqui houve uma mudança na vegetação que chegava na foz do Amazonas, começou a ser uma vegetação típica de áreas altas, andinas, não vegetações florestais típicas das áreas baixas brasileiras. E isso parece muito perfeito, mas tem um problema. Todos esses dados são balizados em estudos de palinologia que não são muito precisos para determinar a idade das coisas. Não são idades que a gente chama de absolutas ou numéricas, são idades relativas. E para a Amazônia é um problema ainda maior, porque a gente não tem uma construção muito boa dos tipos de espícula de esponja, de pólens, organismos palinológicos para balizar no tempo. Então essa cronologia é bastante capenga, né? Todo mundo sabe disso, inclusive os pesquisadores desse grupo, né? Mas isso aqui é o melhor que a gente tem. É o melhor que a gente tem até o momento, né? Então aqui a gente carece de um controle cronológico adequado para evoluir essa pesquisa, né? Outros pesquisadores determinam coisas muito parecidas, né? Então alguns modelos alternativos falam coisas parecidas, né? A gente tem aqui de 20 milhões de anos até 5 milhões, a Karina falava 10, esses autores aqui, o Nogueira fala 5, outros também falam 5 milhões. A gente tinha esse ambiente, né? Áreas alagadas, com sedimentos chegando dos Andes, um lago meio delta, meio pantanal, assim, uma área úmida, no oeste da Amazônia, aquele lago Tebas, que viviam bichos desse porte aqui, né? Um crocodilo gigante, aqui é a escala da pessoa, né? O Purosaurus é um dos maiores crocodilos que a gente conhece na paleontologia, né? 8 milhões de anos eles viviam nesse ambiente e depois eles desapareceram, porque o ambiente desapareceu, né? Eles não tinham mais onde viver, não tinha mais tanta área úmida. O ambiente se tornou isso daqui, né? Um rio mais encaixado, com áreas que a gente chama de áreas de terra firme, né? Áreas onde não alaga com a água do rio. Pode até alagar por chuva, mas não pela água do rio, né? E com toda essa história geológica, veio os estudos da biogeografia, né? 10 milhões de anos, aquela idade cabalística da Karina Horn, da mudança da transcontinental, né? De um lago para um ambiente mais seco, drenando para o Atlântico. É essa faixa de tempo onde a gente vê aqui, ó, cada risquinho desse é uma família nova de determinado grupo taxonômico, né? A gente vê aqui, em 10 milhões de anos, muitos grupos taxonômicos explodem, né? Aumenta muito a sua diversidade, né? Aqui tinham poucos grupos, de repente, muitos. Poucos, de repente, muitos. As plantas, um pouco mais antigo, mas algumas seguem essa tendência, né? Então, a biogeografia também dá um indício de que em 10, 5 milhões de anos alguma coisa importante aconteceu, né? Então, por isso que a gente não está muito longe naquela idade, ainda não tem uma certeza, mas acho que a gente nunca vai ter uma certeza em ciência, né? Mas tem duas sugestões aqui de que processos geológicos, subida dos Andes, criação de lago, mais subida dos Andes, drenagem transcontinental, seca o ambiente, forma um rio parecido com o que tem hoje, gerou uma explosão na biodiversidade por conta de mudanças estruturais nos hábitats muito grande, né? E aí, mais recentemente, vem os modelos dos biólogos, né? Surgiu uma ferramenta fantástica no ano de 2010, 2011, né, que foi a análise filogeográfica por análise de DNA. Então pega lá o DNA dos bichos e estima a idade desse bicho
de quando ele especiou, não é do bicho, é de quando ele virou aquele bicho, lá no passado, né? E aí a Camila Ribas, lá do INPA, fez o primeiro estudo usando essas aves aqui, as fisófias, né? Elas são como se fossem umas galinhas meio gordinhas, assim, que não conseguem voar e atravessar o rio. Então, o rio é uma barreira geográfica para esses bichos, né? O bicho fica de um lado, o outro fica do outro, e ela descobriu, né, já tinha a ideia na morfologia, né, que o bicho ficava aqui desse lado do rio, aqui está o Amazonas, bem no centro, né? O rio Solimões, Amazonas. O bicho ficava aqui, era diferente desse, que era diferente desse, que era diferente desse, que era diferente do bicho daqui. E aqui estão os rios, né, dividindo esses nichos de endemia de bichos, né, das aves. E ela foi fazer um estudo filogenético para saber a idade dessa diversificação. Quando essas aves começaram a se separar? Elas eram tudo parentes, mas de repente começou a criar novas espécies, né, novos gêneros. E aí ela descobriu que as aves desse lado aqui e as aves desse lado, elas se separaram há aproximadamente 3 milhões de anos. Se elas se separaram há 3 milhões de anos e elas não conseguem atravessar o rio, intuitivamente a gente entende que o rio se posicionou ali há aproximadamente 3 milhões de anos, né? E aí surgiu uma nova idade para o rio Amazonas, a partir da biologia resolvendo problemas geológicos, né? E isso criou um grande rebuliço na comunidade, né? Precisamos voltar a estudar a Amazônia e a geologia da Amazônia, porque ou os dados biológicos estão completamente errados, ou a gente comeu bola lá atrás na geologia também. E aí o estudo dela, né, continua, a principal mudança é essa dos 3 milhões de anos, porque muda muito a interpretação geológica, mas os outros rios também, né? Até 500 mil anos teve estabelecimento de rios e diferenciações de espécie. Então isso foi contínuo. Isso traz uma nova informação, né? A primeira informação importante é 3 milhões de anos pode ter acontecido, muito mais recente. A outra informação é, o processo foi contínuo, foi acontecendo a posicionamento e mudança da rede de drenagem ao longo dos 3 milhões de anos. Os outros estudos falavam que depois de 10, depois de 5, tudo ficava mais ou menos estável, né? E então a gente falou, poxa, será que foi estável? Será que não? Essa eram nossas dúvidas. Então, o que a gente sabe até aqui, né, até esse ponto da apresentação, que era o ponto que motivou a nossa pesquisa, né? A drenagem transcontinental se formou entre 10 e 5 milhões de anos. Talvez 3, segundo os dados dos biólogos, né? Os ambientes pretéritos parecem ter influenciado a evolução de algumas espécies ainda presentes na Amazônia, como a fisófia, né? Como aquela ave. Não todas, tem algumas espécies que passarinho que voa muito não é tão influenciado, né? As plantas também são menos, né? A maior parte da diversificação da biota ocorreu após 10 milhões de anos, como a gente viu naquele gráfico da Karina, mas existiu uma super diversificação a partir de 2 milhões e meio, foi aquele primeiro gráfico lá do Smith dos passarinhos, né? A gente viu que vai aumentando, 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 de repente aumenta muito. Então, 2 milhões e meio, 3 milhões da Camila com as aves. Será que o quaternário, esse período aí dos 2 milhões e meio de anos para cá, foi estável ou não, né? Vieram as perguntas, né? Como era a estrutura e o funcionamento do ambiente durante a superdiversificação das espécies? Era estável? Era dinâmico? Né? Essa era a nossa pergunta. Qual era a limitação? Até então, porque ninguém respondeu? Porque a gente é genial? Não, porque não tinha método. Não tinha técnica robusta para responder. Para conseguir fazer isso, a gente tem que colocar idade nas coisas. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Então, aqui começou a nossa pesquisa de fato, né? Até ali foi a história da pesquisa na Amazônia, né? A nossa pergunta era, qual a idade da terra firme? Essas áreas altas, não alagadas pelo rio atualmente, no centro e no oeste da Amazônia. Nessa área aqui, ó, em vermelho, tudo que está amarelo com pintinhas são as áreas de terra firme recentes. Tudo que está amarelo ou sem pintinha, próximo do rio, são as áreas que alagam com frequência atualmente. Todo ano enche, esvazia, né? As cheias na planície de inundação. Então, a gente queria saber a idade desses sedimentos que são o substrato da vegetação, que são a estrutura da paisagem para a biota, né? Se a gente souber a idade do sedimento, a vegetação não vai ser mais velha do que o sedimento. Ela tem que ser mais nova. Você precisa primeiro ter o solo, para depois ter a vegetação, né? Então, vamos lá tentar responder isso. Como a gente fez? A nossa abordagem de pesquisa. A gente trabalhou com muito mapeamento geológico, geomorfológico, então usando imagens
de satélite, né? Hoje a gente tem um arsenal gigante de imagens satélites, tudo gratuito, né? Disponível, né? Modelos digitais de terreno, que também são imagens satélites, mas que em vez de refletir a vegetação, a superfície, refletem a rugosidade do terreno, né? Análise de depósitos sedimentares, então a gente vai lá e estuda os sedimentos, como é que eles estão organizados, se eles são mais grossos, mais finos. Isso para a gente dá muitos indicativos de como é que era a dinâmica, né? Quando a gente vai num lugar qualquer e vai pisar num lago, lá no fundo tem o quê? Tem lama. Se a gente vai pisar no fundo de um rio, o que tem no fundo de um rio? Tem areia. Porque, né, ambiente com corrente rápida transporta areia, ambiente sem corrente, calmo, deposita lama. Né? E se a gente olha isso numa parede de rocha antiga, a gente fala, se aqui tem lama, não tinha corrente. Se aqui tem areia, tinha corrente. O que é corrente? Tem um rio. O que é lama? Tem a planície de inundação, ao lado do rio. Né? E aí a gente vai reconstruindo, né? Esse é o nosso trabalho, pegar pedaços de um quebra-cabeça e tentar reconstruir uma paisagem antiga. Para isso a gente usou muitos afloramentos, né? Barrancos de rio. Na Amazônia eles são bastante bonitos, tem 20 metros, 30 metros, é uma coisa rara para os rios brasileiros. Algumas perfurações muito profundas que foram feitas na década de 70, de 200, 300 metros. O objetivo dessas perfurações era a exploração de carvão e óleo, né, petróleo. Hoje tem petróleo na Amazônia, né? A Petrobras explora lá, a gente pegou as partes que nos interessavam. E o coração do projeto, né? Uma coisa que a gente chama de geocronologia. Geocronologia é usar um método físico ou químico para botar a idade em alguma coisa. No caso aqui, a gente usou a luminescência opticamente estimulada. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, para entender a idade que o sedimento deixou de ser um sedimento no rio e virou um sedimento depositado, parado lá, e aí não mexeu nunca mais. Né? E a gente usou alguns controles de outros métodos aqui, paleomagnéticos e paleontologia, porque estudos anteriores usaram esses métodos. Eles não são métodos absolutos, mas como a gente queria contestar os dos anteriores, a gente precisava usar o mesmo método também. Métodos novos e os mesmos que eles usaram. Então, separando ambientes de várzea, planície, área alagada, de terra firme, esse aqui é um modelo digital do terreno, né, uma imagem satélite, onde nas áreas verdes aqui são as áreas mais baixas, e essas áreas, conforme vão indo para o amarelo, marrom, tons mais avermelhados, vão ficando cada vez mais altas. Rapidamente aqui, qualquer um de vocês consegue perceber, né, que ao lado do rio a gente tem áreas baixas aqui, e aqui a gente já tem uma coisa que a gente chama de quebra de relevo, com uma área muito mais alta. O que a gente faz na prática é fazer um mapeamento simples, separando, né? Isso aqui é a área de várzea, isso aqui é a área de terra firme. Isso aqui um dia foi área de rio, porque se foi depositado, alguma coisa estava passando ali. Né? Então a gente quer saber a idade dessas coisas altas, né? Que a gente chama de terra firme. Né? Terra firmes mais jovens, as mais baixas, se são mais altas a gente já sabe que são um pouco mais antigas, mas aí, o foco era entender a idade disso. E aí a gente foi para campo, porque para entender a idade a gente precisa descrever os sedimentos, né? Aqui a gente tem estruturas muito bonitas que mostram para a gente algumas questões relacionadas à corrente do rio. Aqui a gente tem um monte de lama que mostram para a gente estruturas relacionadas às planícies de inundação. Foram 30 dias de campo, num barco gigante, 20 pesquisadores de diversas áreas, com biólogos, geólogos, geógrafos, né? Todo mundo junto, mais de 4.000 quilômetros de rio navegado, desde Manaus até a Colômbia, né? 300 amostras infinitas, né? A gente coleta amostras assim, com um tubinho de PVC, porque elas não podem ser expostas à luz do sol. E aí, convivendo com todo mundo aqui, é o Big Brother barco, né? Todo mundo junto, comendo, dormindo, né? 20 dias seguidos, 30 dias seguidos nesse caso, né? Mas muito legal, muito dinâmico. E aí, viemos desde aqui, né? O nosso campo começou em Manaus, esses aqui são de outro campo. Começou em Manaus e veio todo o Rio Solimões, subiu até a divisa com a Colômbia, quase, que é aqui, né? A gente veio até aqui e voltou. Os pontos vermelhos são os pontos do campo e os pretos são pontos de perfurações antigas que já existiam. De novo, o nosso objetivo era saber a idade dessa área com os pontinhos amarelos, que são as áreas altas, terra firme. Né? Então, no campo, a gente analisou os depósitos sedimentares, né? Os barrancos de areia que tinham ao lado do rio, e a gente descobriu uma coisa logo de cara que a bibliografia já não tinha se atentado, né? Essa parte aqui é um depósito típico de lama
que ocorre na base dos perfis analisados, e essa parte é uma parte típica de areia que ocorre no topo dos perfis analisados. A bibliografia tratava isso daqui como um depósito de 10 milhões de anos e isso daqui como um depósito de 3 milhões de anos. Quando a gente viu no campo, não tinha diferenças importantes geológicas para separar um depósito do outro. A gente entendia que era uma continuação de um processo fluvial comum. A gente falou, poxa, parece que é tudo muito novo, parece que não tem 10 milhões, não tem 3. Bora coletar a amostra aqui para poder estabelecer a idade absoluta, né? Ter a idade confiável. Separamos 9 seções representativas, não todas que a gente analisou, né? Que descrevemos, e aí fomos usar o método, né? Que é parte da minha especialidade, do que a gente trabalha hoje. O nosso laboratório é o único laboratório do Brasil que faz isso, o único da América Latina que faz isso, né? Que é datação por luminescência. Né? O que é a datação por luminescência e datação por luminescência oticamente estimulada? A gente consegue determinar a idade, né, o tempo que um grão mineral, no caso pode ser quartzo ou feldspato, né, são os dois que funcionam, foi exposto à luz do sol pela última vez. Então, a gente tem aqui, para estabelecer a idade, a gente precisa saber uma coisa que a gente chama de dose equivalente e outra coisa que a gente chama de taxa de dose. Vamos descobrir o que é isso. Né? Então, datação por luminescência. A gente tem lá um grão mineral e ele está enterrado e o ambiente tem radiação ionizante. Todo lugar tem, aqui tem, né? Todo lugar tem. Se está enterrado lá, os minerais estão em volta, estão emitindo radiação para esse mineral. Né? Um para o outro, tal. Tem minerais mais ricos, mais pobres em radiação alfa, beta e gama. Conforme ele emite, esse grão vai acumulando, como se fosse uma bateria ligada na tomada. Vai enchendo a caixinha dele, vai enchendo a carga, vai enchendo a carga, vai enchendo a carga. Né? Quando ele é exposto à luz do sol, que a gente chama aqui de agente excitante, pode ser luz, pode ser calor, mas se a gente expõe a luz, ele emite toda essa carga e esvazia. Né? Isso acontece naturalmente. O grão é enterrado, ele começa a acumular. O grão é exposto, ele esvazia, perdeu uma carga, não sabemos mais a idade dele. A idade dele, na verdade, é zero, porque ele está em transporte. Então, por isso que a gente consegue descobrir a última vez que o grão de quartzo ou de feldspato foi exposto à luz do sol. Vamos mais um pouquinho. Então, no ambiente, radiação natural. Né? O que é essa radiação natural? Todos os elementos químicos que estão ali emitem, né? Principalmente urânio, tório e potássio, emitem. Então, tem vários minerais compostos por esses elementos. A radiação cósmica, que vem do espaço, também interage com a superfície e acumula material lá, né? Acumula energia da radiação cósmica, e o conteúdo da água interfere um pouco nisso. Então, primeira coisa que eu preciso saber, quanto que o meu ambiente manda de energia, né, para o meu quartzo. Vamos falar quartzo daqui para frente, fica mais fácil. Né? Então, é assim, eu botei meu aparelho de pilha na tomada. A minha tomada tem uma voltagem de 10, de 12 ou de 20. É uma tomada turbo ou uma tomada lenta. Né? Então, o meu ambiente também, ele pode ser turbo, ter muita radiação e encher meu grão de quartzo rápido, ou ele pode ser lento, encher meu grão de quartzo devagar. Então, eu preciso medir essa radiação, né, natural, e aí eu tenho os equipamentos para isso. E o princípio da luminescência é isso aqui, né? Quantidade de energia armazenada no grão mineral depende do tempo que ele fica enterrado. Né? Então, se eu tenho um grão mineral aqui, né, ele está enterrado e ele vai ganhando carga, ganhando energia, ganhando energia. Ele é exposto à superfície, ele zera toda a energia. Depois ele é erodido e entra no sistema de novo. Ganha energia, é exposto, zera energia. A última vez que ele ganha energia e eu coleto ele, é esse tempo que eu estou medindo. Eu não meço a história inteira do grão. Eu meço a última vez que ele foi exposto e soterrado. Então, soterrou, começou a ganhar energia. Aí eu pego ele e levo para o laboratório. Né? Faço uma coleta dele aqui, por isso que a gente sempre coleta com tubos de PVC, ou tubos de alumínio, para poder não expor ele à luz do sol, porque se expor, zerou. Levo para o laboratório numa sala escura, com uma luzinha vermelha, que essa luzinha vermelha não deixa zerar, tira o material de lá e coloca num equipamento muito interessante, e a gente faz o seguinte tratamento nele. Né? Lembra que quando expõe ele à luz do sol, ele emite luz também? Ele libera toda a energia? A gente vem para um laboratório escuro, faz esses disquinhos com o material, leva para o equipamento e aplica uma luz nele, um LED. Né? Aplica um LED aqui, no caso um LED azul, aplica um LED azul
ele vai emitir toda a energia em forma de luz, e a gente tem uma fotomultiplicadora que captura essa luz emitida. A partir disso, a gente consegue calcular a energia que estava acumulada no grão de quartzo. E se a gente sabe, né? Se a gente sabe a energia acumulada no grão de quartzo, que é essa taxa essa dose equivalente, e sabe quanta energia o meu ambiente manda para o grão de quartzo no tempo, então todo dia o meu ambiente manda 1 para o grão de quartzo. Se eu tenho 100 energias acumuladas no grão de quartzo, logo esse grão de quartzo está enterrado há 100 dias. Né? E essa conta a gente faz no tempo geológico. E a gente consegue estimar muito bem a última vez que o grão de quartzo foi exposto à luz do Sol, no caso, quando o depósito de sedimento se formou, né? Que era a nossa pergunta inicial. Quando que o sedimento foi depositado naquela área que hoje não é mais rio, mas que um dia foi porque tem sedimento do rio lá. Né? Nossos resultados principais estão resumidos nessa planilha, né? nessa organização. Né? Os nossos resultados mesmo mostram que o gráfico em vermelho aqui, ó, a gente tem o tempo aqui embaixo, de 0 anos até 300 mil anos. Eles estão em mais ou menos 110 até 45 mil anos, 120 até 45 mil anos, as idades da terra firme. Né? A gente fez uma compilação na bibliografia com outros autores que tinham datado coisas parecidas, e a gente também tem aqui, ó, todas as vermelhas aqui, são de áreas que parecem com terra firme também. A gente não tem muita certeza porque os artigos são muito antigos e não tem uma descrição muito boa, né? Mas corroboram com nossos dados. E aí teve um período que a gente não achou nada de material. A gente dá toda a amostra e nunca deu idades aqui entre 45 e 35 mil anos. E na literatura também não deu. Né? E depois a gente vai achar idades mais novas do que 35 mil anos, para sedimentos que estão lá naquela parte baixa do nosso mapa. Né? Naquela parte que a gente chama de planície alagada, que é a planície atual do rio. O que a gente interpreta? Né? A gente interpreta esses dois cenários que a gente conseguiu construir. Um cenário de 250 mil a 400 mil, a 45 mil anos, me desculpem, que a gente tinha as áreas altas sendo depositadas. Então elas não eram altas, elas eram áreas no nível do rio. O rio estava ali depositando seus sedimentos. Toda aquela área amarela de bolinha aqui, ó, eram áreas formadas por rios, né? Então as áreas úmidas eram muito mais amplas do que atualmente. Atualmente ela está naquela caixinha pequenininha, antes elas eram muito mais largas, né? Formando ambientes onde o rio mudava de lugar constantemente. No Pantanal do Mato Grosso do Sul hoje é assim, o rio muda de lugar, a sua foz, em coisa de 30, 40 anos, 100 quilômetros de distância. Vai olhar no Google Time-Lapse, no rio Taquari, vocês vão ver isso. O rio está lá, parece um ventilador jogando para um lado para o outro, literalmente. Tem problema com fazenda, né, problema com comunidade ribeirinha. Na Amazônia aconteceu alguma coisa parecida na nossa interpretação. Então, a descoberta mais interessante é, todo mundo falava que o ambiente era estável, e a gente está mostrando com idades que o ambiente é muito dinâmico, extremamente dinâmico nos últimos 45 mil a 250 mil anos. De 45 a 35 mil anos, aconteceu alguma mudança, a gente interpreta como uma mudança climática, que o rio começou a ter mais água e ele cavou um buraco, né? E se transformou nesse rio que a gente conhece hoje, um vale que a gente chama de confinado. Lembrando que confinado na Amazônia são 50 quilômetros de largura da planície, bastante larga ainda, mas antes tinha muito mais, antes tinha 800 quilômetros de largura, né? E ele passa a ter uma feição parecida com hoje, né? Com canais maiores, porque confinou a água, né? A água antes estava distribuída, agora ela está confinada, o canal ficou mais largo, virou uma barreira mais importante para os bichos, diminuiu toda a área de terra alagada, transformou em área de terra firme, e aí tem uma sucessão florestal de terra firme ganhando espaço, e uma sucessão florestal de áreas alagadas perdendo espaço. A comunidade de animais vai junto, né? Ela migra junto com essas áreas, então você está diminuindo hábitats alagados para os bichos de área alagada, aumentando para os bichos de área úmida, né? E isso tem um impacto bastante grande na biodiversidade, né? Apesar dessas nossas conclusões, né, que o ambiente era muito mais dinâmico e que isso tem um impacto relevante na diversificação da biota, né?
o modelo geográfico ele ainda não está fechado, está longe disso, né? Ainda existem muitas necessidades de dados geocronológicos. Para isso a gente tem um projeto novo, está começando agora na FAPESP, né? Para quem é aluno da graduação, está no final da graduação, fiquem atentos aí, né? Esse projeto é muito interessante para continuar a pesquisa, né? O que a gente tem nessa nova pesquisa? Né? Datações na Amazônia Central e Oeste são pobremente distribuídas, né? Tem os nossos trabalhos aqui, algumas coisas aqui no Madeira, algumas coisas lá, pertinho do Peru, né? Alguma coisa aqui no branco, no negro, mas a gente tem tudo isso aqui, ó, sem idade ainda. Será que é tudo a mesma idade que a gente encontrou? Será que é 45, 250 mil anos? Será que é 1 milhão? Será que é 2, 3? Não faço ideia. A pesquisa está aí. A busca por conhecimento agora está em entender a idade dessas áreas aqui, que a gente acredita que sejam mais antigas do que as que a gente encontrou. Por quê? Porque a gente tem um modelo, né, que a gente vem construindo, ainda um modelo hipotético, nessas áreas que a gente chama aqui, né, mais altas, vou voltar, vocês estão mais acostumados, aqui, ó, essas áreas altas, a gente encontra feições como essas, ó. Parecem rios, não parecem? Mas não são, estão no alto. Mas então o rio passou aqui um dia. Se ele passou aqui, quando que ele passou? Essa é a pergunta. Nosso modelo atual, e é um modelo conceitual, não comprovado ainda, é que a gente tem áreas mais altas aqui e mais velhas, áreas intermediárias, áreas mais novas, que foram as que a gente já sabe a idade, 45 mil, 250 mil anos. Então, bora tentar entender isso tudo aqui, né? O modelo conceitual é esse, né? No passado, na Amazônia, a gente tinha um estágio onde a gente tinha aqui todos os Andes e sistemas de leques, né? Jogando sedimento nessa parte mais próxima dos Andes, e aqui uma área enorme de planície de inundação. É o que a gente está falando ali, né? Dos 45 mil, 250 mil anos, né? Depois, esses leques passam a correr mais aqui, a fluir mais aqui na frente, e o rio dá uma entrincheirada, né? E essas áreas viram áreas de terra firme. Por que desse modelo? Porque os Andes está subindo, né? Tem tectônica, se ele está subindo, a bordinha dele também sobe. E aí, progressivamente, esses leques vão indo mais para o centro da bacia, né? E abandonando cada vez mais áreas de terra firme aqui, e as áreas alagadas vão se concentrando mais ao centro da bacia do rio Amazonas, até chegar na configuração atual, né? Como eu disse, a gente tem esse cenário mais ou menos construído, que são as idades que a gente conseguiu até o momento, né? Nossos trabalhos se concentraram todos na calha do rio Solimões, que é essa linha vermelha aqui. Então a gente tem idades disso, alguma coisa daqui, alguma daqui. Para esses estágios anteriores, a gente não tem nada desse modelo, a gente não tem nada desse período, né? É pura especulação, hipótese científica. E aí, esse é um quadro que a gente tenta pensar, né? Nosso quadro mostra que aqui, num primeiro estágio, a gente tinha tudo que é em azul são áreas alagadas, ambientes alagados, né? Eles eram muito amplos e foram se tornando menores e menores conforme o tempo foi passando. O que a gente sabe até agora, esse período aqui, que é o presente, e esse período que é o maior de 45, mais velho, 45 mil anos. Se a gente tinha alguma coisa assim tão alagada, ainda não sabemos. Temos algumas pistas, mas pesquisa segue, né? Então, algumas mensagens para a gente finalizar, né? Para tentar ficar aí na cabeça de vocês e vocês pensarem sobre o assunto, né? A paisagem do centro da Amazônia foi extremamente dinâmica durante os últimos 3 milhões de anos, 2,5 milhões de anos, que é esse período do Quaternário, né? Principalmente aqui no Quaternário médio e tardio, 1 milhão de anos para o presente. Ela foi muito dinâmica, a gente já sabe disso, né? Com frequentes mudanças nas condições hidrológicas e na distribuição dos hábitats, provavelmente com frequentes mudanças na biota também, né? O estabelecimento de florestas de terra firme, das áreas altas, nessa região centro e oeste da Amazônia, anteriormente ocupadas por áreas úmidas, pode ter favorecido conexões entre populações florestais, né? De terras altas do sopé dos Andes. Se aumenta a terra alta, todo mundo consegue andar aonde não está alagado, né? Então você conecta Andes com escudos brasileiros e faz aí, né, aproximações, e isso vai gerar novas espécies por contato, né, por conexões. Mas a fragmentação dos ambientes
né, por mudanças nos rios e essa dinâmica fluvial, também pode ter gerado isolamento de populações. Então a gente tem dois processos simultâneos, né, que podem ocorrer: processos de aproximação e processos de isolamento, dependendo da dinâmica do rio. O que a gente precisa entender melhor? A dinâmica do rio. Né? Agradecimentos. Esse é um projeto, né, que tem sido trabalhado por multi-pessoas, multi-instituições, muitos apoios, né? Exige um recurso financeiro enorme e a gente sempre agradece muito a FAPESP, né, que é a Fundação do Estado de São Paulo, para o financiamento. Aqui a gente estava dentro de um projeto gigantesco que era o Biota, um projeto muito legal, apoiado também pela INSF, uma instituição americana, e um envolvimento muito, muito próximo dessas 4 instituições, né? A USP, que é em geral tem o maior número de pesquisadores, a Unifesp, o INPA, uma instituição fantástica no coração da Amazônia, a Unicamp, e o Museu Americano de História Natural, lá de Nova York. Né? E para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho, sobre o que a gente vem fazendo, aqui eu tenho uma recomendação técnica, que é o artigo científico que coloca tudo isso de forma detalhada, muito bem explicada, com calma. O número de autores, aqui vocês veem que é um trabalho muito multidisciplinar. O que eu gosto muito de tudo isso daqui é que a gente só tem um estrangeiro nesse trabalho. A equipe inteira é brasileira, com exceto de uma pessoa, que é o Joe, do Museu de História Natural. Então, um projeto feito no Brasil por brasileiros, né? Ele é um convidado do projeto. E para quem quer um texto mais suave, mais light, a FAPESP publicou esse material aqui, né? A parte jovem da Amazônia, porque todo mundo sempre fala que a Amazônia era velha, né? E ela é velha, mas a gente tem uma dinâmica importante. Então aqui muito acessível, escrito pelo Carlos Fioravante, jornalista científico maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Então recomendo, está online, os dois são gratuitos, né? Isso aqui é super fácil de acesso, só entrar no site da FAPESP, botar esse nome aqui no Google já vai aparecer. Né? É isso, agradeço mais uma vez pela atenção, espero que tenha sido muito claro. À disposição para a gente conversar sobre o tema, perguntas, colocações, fiquem à vontade. Bom, muito obrigada, Fabiano, por trazer, né, esse estudo incrível, né, e trazer conhecimento, né, mais aprofundado sobre o Rio Amazonas, né, que todo mundo fala, né, todo mundo conhece e está bem na pauta, né, do debate sobre a preservação e conservação, né, não só dos rios, mas da vida que existe ali, né, incluindo os povos originários, que tudo faz parte de uma grande conexão, né. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante. A gente agora abre para perguntas, para quem tiver dúvida, né. Vamos abrir uns 20 minutos aí, que a gente tem um tempinho. Levanta a mão, levo o microfone para quem quiser perguntar ou fazer algum comentário. Vamos lá? Alguém? Pablo. Boa noite, meu nome é Pablo, estudante de Geografia da Unesp Lourinhas. Agradeço ao professor Fabiano pela apresentação, muito interessante. Eu fiquei curioso e atento sobre essa parte de luminescência, né, que você consegue datar a história do rio, né, de qualquer região, acredito, de qualquer parte da Terra, através dos estudos que vocês estão fazendo. Vocês conseguem perceber se existiu participação dos povos originários ali da região da Amazônia na dinâmica do rio ou na dinâmica da própria floresta da Amazônia? Eu gostaria de perguntar isso. Agradeço, Pablo, a pergunta. Nosso grupo não, né? A gente não tem esse enfoque, mas hoje acho que é um dos temas mais quentes da Amazônia é entender a relação da floresta com as comunidades atuais e pretéritas. Então,
um trabalho recente de um pessoal da Espanha descobriu que na Bolívia, recentemente, a Amazônia, um estudo recente, né, que a Amazônia foi utilizada como área agricultável de 11 mil anos para o presente. Então, uma descoberta super nova, saiu isso há uns 2 anos atrás, no máximo, por um pesquisador chamado Humberto Lombardo, e eles até propuseram que a estrutura da floresta, uma proposição um tanto abusada, né, a estrutura da floresta amazônica, que é a maior do planeta, ela é uma estrutura forçada pelas comunidades originárias, de 11 mil anos para cá. As áreas agricultáveis eram muito grandes, que as florestas foram sendo transformadas, e a estrutura que a gente vê hoje tem esse apego, tem esse apelo originário, principalmente no sopé dos Andes. No Brasil, a gente tem um estudo muito poderoso com as terras pretas de índio. Não sei se vocês já ouviram falar, né? São acumulações de material preto, orgânico, formado por antrópico, completamente antrópico. Até recentemente também saiu o tema está muito na moda, né? Recentemente saiu um artigo na Nature que os autores voltavam para uma ideia da década de 70, utilizando isótopos, falando que aquela terra preta era formada pelo rio. E aí veio uma comunidade enorme de arqueólogos, geólogos, eu fiz parte disso, que entramos com um artigo de um reply, né, contrariando eles, mostrando que isso era uma coisa completamente absurda, porque tem muitos dados, cerâmica, né, resto de compostos orgânicos dos índios, que aquela terra foi construída, são áreas altas e que ela era reutilizada de tempo em tempo, né, e não tinha nada de natural naquilo. Acho que a pergunta que está em jogo hoje é qual a dimensão do uso humano, o quanto que esse uso se expandiu pela Amazônia ou se foi concentrado em pequenas áreas. Isso está completamente aberto, né? Mas que tem muita gente na Amazônia há muito tempo, isso é fato. Eu peço para dizer o nome, tá? Boa noite. Eu sou supervisor de ensino, tenho formação originária, mas né, a alma mater é Unesp também, mas em história. E aí entra justamente essa discussão, né? Tradicionalmente, a datação de ocupação humana nas Américas se parte de uma teoria de, vamos dizer assim, de migração do norte para o sul. E aí nós teríamos, na visão mais tradicional, algo em torno do Neolítico ali, 12 mil, 13 mil anos, que fica, do ponto de vista humano, não geológico, distante, né, dos 45 aí. E tem uma proposta, vamos dizer assim, não é bem uma proposta, uma pesquisa que é da professora Niede Guidon, justamente no Piauí. Ela aponta que aqueles desenhos que estão, né, acho que é no Parque das Capivaras, é isso? Serra das Capivaras, nós teríamos ali uma ocupação em torno de 40 mil anos, o que contesta essa datação de ocupação humana em torno de 10 a 15 mil anos, que é a mais tradicional, né? E também essa questão da extensão, né? Aí já nos aproximando mais, essa questão da extensão da exploração agrícola teria que estar envolvido qual é a quantidade dessa população, né? Que modo de organização socioeconômica e política vai exigir que uma extensão tão grande seja cultivada, né? Então, eu acho que o meu questionamento é esse, né? Justamente esse, quer dizer, primeiro, questão da datação da ocupação humana, né? E que modelo de sociedade, ou uma visão mais tradicional, que modo de produção é esse que exige uma extensão que vai influir, inclusive, no processo de formação de uma floresta de milhões de quilômetros quadrados, né? Partindo dessa última informação dos bolivianos aí. É essa a discussão. Agradeço a pergunta, não é muito a minha área, né? Mas o que eu tenho visto ultimamente, a discussão está nesse ponto, assim, né? Estão sendo pesquisados e descobertos sítios com 11 mil anos. Esse na Bolívia é bastante importante, porque não é um sítio, são muitos sítios numa área que chama Llanos del Mocho, na Bolívia, é do tamanho mais ou menos do estado de São Paulo, que eles descobriram sítios espalhados e
com bastante correlação, principalmente com a presença de milho, né, que era a cultura mais utilizada em todo esse sítio, né, em toda essa área do tamanho do estado de São Paulo. E aí vem uma proposta, acho que é mais uma pergunta que o artigo deixa, né, porque bons trabalhos são esses, né, que respondem perguntas e deixam outras, né. É possível que esteja se espalhado pela Amazônia inteira? Alguns autores no passado calcularam em torno de 14 a 15 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. Isso já foi refutado, já voltou para números muito mais baixos, porque é muito difícil estimar para a população. Mas a informação da Guidetti também, né, é uma coisa que vai e volta na bibliografia, mas os dados dela cronológicos são fracos, né, assim, não são dados, porque o que ela tem é uma estimativa da idade a partir das pinturas, e é muito difícil datar a pintura, né? Você consegue datar depósito, você consegue datar resto orgânico, mas é difícil datar a pintura. A novidade é que se imaginava que na América do Norte, os dados que existiam até outro dia aí, que era coisas de 18 mil anos. Né? Que é a época que era muito frio no planeta, tinha uma conexão de gelo lá em cima e os povos atravessaram por essa ponte de gelo, né, entre o Alasca e a Rússia. E recentemente foi achado um sítio muito importante no México, com datações muito robustas, vários métodos para corroborar, em torno de 32 mil anos. Então hoje a gente tem uma boa ideia que a ocupação das Américas não é de 18, mas sim de 32. Como eles chegaram aqui, ainda também em discussão também, se veio pelo norte, se veio de barco, né? Mas aí eu também tenho uma limitação para esse comentário agora aqui, que eu acompanho até aí. Oi, boa noite, professor Fabiano. Primeiramente eu gostaria de agradecer por tantas elucidações que você nos presenteia de certa forma, percebo que é uma forma de nos conectar com nossa própria história, né, ancestral e que conta um período dessa diversificação e mudanças da paisagem também no território que a gente pertence. E aí eu tenho duas perguntas que vão, de certa forma, em encontro com o que o Pablo e aquele senhor ali perguntou, que eu esqueci o nome, Edson. A primeira pergunta seria se no desenvolvimento desse estudo vocês chegaram a consultar, estudar, analisar, observar, né, os conhecimentos dos povos que ainda resistem nesses territórios, como as cosmovisões, né, que eles compartilham, atualmente tem chegado, atingido até em esferas de redes interwebs, né? E a segunda pergunta seria no sentido de, nesse tempo que a gente vive, caracterizado às vezes até para literatura como antropocênico ou até mesmo capitolocênico, né? De devorador de mundos, devorador de matas, não transformador. Eu queria perguntar se essa devoração, esse avanço, principalmente nessa região amazônica, compromete, né, a datação, a percepção e o estudo para poder contar essa história que vocês têm trazido o maior detalhamento possível, né? Diversos cientistas de diversas áreas que levantam dados que nos revelam e nos firmam, né, para poder seguir protegendo, seguir entendendo como funciona esse sistema diverso. Então seria isso. Se teve, tipo assim, alguma conexão no desenvolvimento do estudo, até para chegar, né, nos resultados, alguma conexão com o conhecimento tradicional, ancestral e originário, e como esse período que a gente tem vivido de devoração desse sistema diverso prejudica o estudo, a história e toda a biodiversidade que envolve. Então, na primeira pergunta, não, né? A gente tem contato com as comunidades, a gente tem outros projetos que envolvem outra dimensão temporal, né? Uma dimensão temporal na escala de
dezenas de anos, até a escala temporal de dias. Por exemplo, o impacto de barragens hidrelétricas na partilha da água no Xingu e como que isso afeta a comunidade ribeirinha, que é basicamente indígena nessa região da volta do Rio do Xingu, né? Então a gente tem projetos, mas para esse estudo não, porque ele envolve uma faixa de tempo que é onde a mística indígena e as visões de mundo deles não convergem com a nossa visão de ciência, né? Não é que está errado ou certo, é que são visões diferentes de mundo, né? A visão de tempo passado deles é muito diferente da nossa visão de tempo. É a mesma coisa se a gente for conversar dentro da nossa sociedade, muitas religiões entendem o tempo de outra forma, né? E a gente entende o tempo numa escala muito maior do que a maior parte das tradições que sejam ancestrais ou as nossas tradições religiosas modernas. Quanto à segunda pergunta de quanto que o impacto das atividades atuais no nosso estudo nesse caso é praticamente zero, porque a gente trabalha, a maior parte da área que a gente trabalha é pouquíssimo impactada. Os sedimentos que a gente analisa são sedimentos que são depositados há muitos anos, assim, milhares de anos, né? Se tivesse um sedimento lá que veio, por exemplo, da erosão das áreas de cabeceira, a gente identificaria facilmente, porque daria umidade zero, né? Uma umidade de 1, 2 anos, porque acabou de ser exposto à luz do sol. Mas a gente entende que esse tipo de trabalho é muito importante para a gestão, principalmente do patrimônio biológico, né? Porque o que a gente tem aqui, que é um motor das mudanças na paisagem, das mudanças no rio, é uma variação da relação água e sedimento, né? Então, se tem mais água, proporcionalmente, né, mais água no rio, o rio tem mais capacidade de erodir e ele vai cavar o seu vale. Se tem menos água e mais sedimento, de novo, proporcionalmente, né, não em quantidades absolutas, você vai ter assoreamento, deposição de material e preenchimento dos vales, né, formando áreas de terra firme. Então, se isso aconteceu no passado com a variação de água e sedimento natural, o que pode acontecer com as variações de água e sedimento a partir de partilhas inadequadas da água, exploração dessa água pela agropecuária ou outros usos, a erosão dos solos pelo mau tratamento dele, pelo desmatamento, né? Tudo isso muda o balanço do rio. Se muda o balanço do rio, vai mudar a dinâmica. Se muda a dinâmica, muda os hábitats. Se muda os hábitats, afeta a biota, né? Então a gente tenta voltar para o passado para entender os mecanismos dos processos, porque eles estão registrados, para ter alguma ideia de como a gente consegue imaginar o futuro com determinados impactos. Então, é sempre uma tentativa. A gente trabalha com dados e tem muitas pessoas que hoje trabalham com modelos numéricos. Só que os modelos numéricos estão muito na moda, né? Muita gente trabalhando com modelo, a pessoa mais jovem, todo mundo indo para os modelos. Mas eles não são nada se a gente não tiver cenários para testá-los. E a gente nunca vai testar com o cenário futuro, porque ele não existe. A gente precisa ter um modelo numérico para testar com o cenário passado, construído a partir de dados. Então a gente constrói os cenários passados e quem é dos modelos, da matemática, da programação, vai tentar reproduzir no modelo os mecanismos que a gente, e as paisagens que a gente identificou no passado. Se funcionar para o passado, talvez funcione para o futuro. A gente pode brincar, né, de gênio da lâmpada, a gente pode mudar a variável, falar, agora no meu modelo aumenta o sedimento, agora no meu modelo tira a floresta, agora no meu modelo põe floresta. E aí a gente vê o que acontece com o rio, o que acontece com as paisagens. Então o nosso trabalho é um trabalho de ciência muito básico, né, de tentar entender o passado para ver se a gente consegue usar isso para aplicar para o futuro, para aplicar previsões, para aplicar para manejo, né. A gente, por exemplo, aqui a gente sabe que se mexer no rio, vai mexer no habitat e vai ter interferência na biota. Pode ser até bom ou pode ser ruim, né? Pode ser qualquer coisa. A gente não sabe muito bem, né? Mas se vai mudar, vai. Né? Então, acho que esse que é o potencial, né? Todos os estudos têm potenciais e limitações, e o nosso tem esses potenciais e muitas limitações para responder perguntas urgentes, né? A gente não consegue responder perguntas urgentes, porque não é o tipo de ciência que a gente tem feito hoje, né? Não nesse estudo, né? Com outros estudos, sim. Mas essa perspectiva das comunidades locais é muito importante hoje, né? A gente estava conversando isso à tarde e todo mundo, inclusive os financiadores de pesquisa, estão incluindo a dimensão humana, né? Para quem é da geografia aqui entende muito bem, né, o que estou falando, incluindo a dimensão humana nos estudos, né? É uma coisa que, assim, vai fazer estudo ambiental na Amazônia, tem que ter a dimensão humana.
e não nós para eles, nós com eles, né? A dimensão humana está integrada no processo. O projeto que a gente tem no Xingu, super recente, está começando ainda, a gente está monitorando lá, instalar a barragem de Belo Monte. Acho que muitas pessoas já ouviram falar de Belo Monte aqui, é uma catástrofe nacional, sai no jornal toda hora. Né? O argumento que precisa dela é porque senão a população do norte vai ficar sem energia, mas quem vai ficar sem energia são as empresas de produção de alumínio e aço que estão lá instaladas. Né? A população de lá não vive da energia de Belo Monte, já tinha energia para eles antes. E aí com Belo Monte implantado, eles proporcionaram para a gente, cientista, o maior experimento a céu aberto do mundo de o que acontece com o rio quando ele seca. Porque toda a água que passava no rio, ela foi 80% desviado para um canalzinho para movimentar as turbinas. E a parte do rio mesmo tem só 20% de água. Né? Então a gente tem um experimento de seca. Se mudar o clima do planeta e a Amazônia ficar seca, ela vai ficar igual o Xingu está ficando hoje. Então a gente pode estudar hoje no Xingu, junto com os ribeirinhos, junto com os índios, porque eles são os afetados, né? Eles ajudam a gente no monitoramento, a gente está tendo um plano, eles que vão monitorar o nível da água, eles que vão monitorar o sedimento, eles que vão falar das mudanças dos peixes, da vegetação, que eles entendem da vegetação de lá e entendem dos peixes, né? E esse projeto sim, esse projeto em conjunto, é para eles, é com eles, né? E aí uma outra linha de pesquisa. Talvez daqui 5 anos eu volte e posso falar dos resultados. Mais alguém? Lúcia, Lu, depois a Deise. Obrigada. Tudo bem? Boa noite, Fabiano. Agradeço aí a compartilhamento sobre as suas pesquisas, é muito interessante, a gente fica instigadíssimo aqui, pipocando na mente. E eu queria saber se... Na verdade, talvez essa pergunta seja dividida, mas assim, primeiro, em alguma outra parte do mundo, ou tipo em decorrência, né, de algum evento em outra parte do mundo, provocou o soerguimento dos Andes e continuou também tendo efeitos no Brasil? Tipo, quero saber se isso é um evento continuado, tipo, afetou outras partes, mais o centro-oeste do Brasil, com essa mudança dos rios, da biodiversidade e tudo mais. E sobre a dinâmica mais atual, sobre essa dinâmica, você acha que ela pode afetar a região nordeste do nosso país em tempos geológicos? Eu sei que pode ser, sim, muito longe e tal, mas queria saber se isso está próximo, se esse dinamismo afeta, ou ele está mais concentrado realmente nessa área que os leques depositaram mesmo. Não sei se deu para entender bem. Então, sobre a dinâmica dos Andes e o impacto dela na paisagem na América do Sul, né? Acho que essa é a pergunta principal, né? Os Andes, eles têm... O surgimento dos Andes, quando a gente pensar no travesseiro em casa, né? Se você aperta o travesseiro aqui, o outro lado sobe, né? Porque a dinâmica do travesseiro é uma coisa elástica. Né? E a dinâmica da litosfera terrestre, da primeira parte, nas primeiros 100 quilômetros ali, também é assim, né? Também é dinâmico, é elástico. Né? Sofre um processo de flexura. Então, se você sobe aqui, do lado abaixa, né? Porque tem que ter um balanço de massa, né, entre essas áreas. E a distância que isso impacta não chega ao centro do Brasil. Na Amazônia, na América do Sul, as áreas mais impactadas pelo surgimento dos Andes de 30 e poucos milhões de anos até o presente, é uma área que vai aproximadamente até o Acre, não muito mais para frente, né? Impactada diretamente. Lógico que tem assim, tonelada de sedimento que vem, e água que vem, e aí tem um impacto indireto, porque tem uma drenagem que vem dos Andes e atravessa o Brasil inteiro, né? E aí tem um impacto indireto. Até aproximadamente no Pantanal, e aí tem uma discussão muito grande se o Pantanal é um buraco, né? No meio da América do Sul, e se esse buraco foi gerado pelo surgimento dos Andes e aí aqueceu, ou se não. É uma discussão dentro da Amazônia de Cerrado, talvez dentro do Cerrado de Amazônia, e isso a gente chama de teoria dos refúgios. Essas ilhas abrigavam animais, né, abrigavam espécies que, por distância uma das outras, se especiavam, né, viravam novas espécies. Essa foi uma teoria que foi concorrente com essa teoria do Cradle Model, né, desse modelo geológico climático, por muitos anos.
e hoje, principalmente na biogeografia, ela tem sido bastante refutada, né? Justamente porque os dados filogenéticos começaram a mostrar que isso pode ter ocorrido para uma ou outra espécie, mas que para a maior parte da biodiversidade amazônica, os processos geológicos dos rios são mais importantes, né? Então, a gente tem aí, hoje ela caiu bastante em descrédito, porque a gente não tem ferramentas que consigam provar ela. As duas teorias começaram como um modelo, né? Como todas elas começam sem dados, mas com uma boa ideia. E aí, recentemente, tem tido ferramentas, né? Falei isso em algum momento da palestra, né? Quem não fez antes não é porque não sabia das limitações, é porque não tinha ferramenta. A genética surgiu há poucos anos, né? As datações também. Então, o modelo dos refúgios ele tem sido cada vez mais contestado e colocado de lado, porque tem se visto muitas conexões entre as áreas. A Amazônia chama de áreas de areia branca, né? Porque o solo... E aí tem agora tem uma nova linha, né, que está falando que os enclaves de cerrado na Amazônia, que são os refúgios, né, eles não são gerados por expansão e contração do clima, mas sim pelo substrato. Como você tem uma área mais arenosa de substrato, que é desenvolvida a partir da dinâmica dos rios, né, ou dinâmica ambiental em geral, ali você não tem capacidade de desenvolvimento de vegetação tropical, mais amazônica, mas sim uma vegetação específica, mais savânica, com árvores menores, mais retorcidas, porque o substrato não tem fertilidade, não tem capacidade de desenvolver. E aí você sai do clima e volta para a geologia, né? Então esse é o modelo mais aceito. Essas coisas vão e vêm, né? O modelo é igual na moda de roupa, né? A cada 30 anos volta o modelo, vai de novo, depende dos dados, né? Então, olá, boa noite, eu sou a Deise, obrigada pela palestra. Eu gostaria de perguntar sobre essa questão dos modelos, como por exemplo, eu não sei sobre o assunto, como por exemplo a China fala que transforma deserto em floresta, por exemplo, né? Como esses modelos podem ser usados para isso, ou funcionam ou não, né? Porque tem toda uma complexidade aí de milhões de anos, então como o senhor vê isso? Quando você está falando de modelos, a gente está falando de modelos numéricos, né? Como a gente faz experimentos numéricos para ver a viabilidade de transformar uma paisagem. Acho que o que a China faz hoje no ambiente, os árabes também estão fazendo, né? Transformando o deserto em cidades habitáveis, com muito dinheiro, né? E exportação de recursos de outros lugares, né? O quanto isso é sustentável ao longo do tempo, não sei, né? Quanto que essas paisagens permanecem, quais são os impactos locais. O homem vem transformando paisagens desde que ele se estabeleceu, né? A agricultura é isso, né? É transformar a floresta em uma única planta, né? As monoculturas. Os modelos numéricos específicos, eles ajudam a gente a testar cenários, né? Eles fazem simulações de cenários possíveis. Então, se eu conheço a biologia de uma planta ou de uma floresta, né? As demandas energéticas dessa floresta, eu posso inserir um modelo. Eu nem sei se existe um modelo, mas tecnicamente é possível, né? Você criar um modelo que você fala assim, então eu vou inserir aqui alguns elementos químicos provenientes de adubação, eu vou inserir uma quantidade de água, e aí eu testo o quanto eu preciso para uma determinada estrutura florestal florescer, né? Conseguir ser viável. Eu faço os cálculos e deixo se é viável implantar ou não. Então os modelos vão me ajudar nisso, testar cenários possíveis, né? Eu consigo brincar de gênio da lâmpada, né? Agora eu coloco mais fósforo, agora eu tiro água, agora eu aumento a inclinação, agora eu diminuo, agora eu ponho terremoto, agora eu tiro o terremoto, e isso vai influenciando nas respostas. Para construir modelos, né, a gente precisa primeiro saber empiricamente e depois transformar matematicamente os mecanismos da natureza, né? Enquanto a gente não descobre, por exemplo, qual é a taxa de soerguimento dos Andes, quantos metros ele sobe por ano, quantos centímetros ele sobe por ano. Se a gente não sabe isso, a gente não consegue falar para o modelo para subir 5 ou 10 centímetros, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode testar, falar, modelo, eu quero que você gere um cenário com 2 centímetros por ano, um com 5, um com 10 e um com 50, e ver qual que reproduz a realidade atual. Põe lá uma faixa de tempo.
Então o modelo é um videogame, né? Se você tem as equações certas e sabe os mecanismos, você brinca de taxas, consegue aumentar ou diminuir, né? O problema é conhecer os mecanismos para ter as equações corretas. Uma coisa importante para quem olha modelo ou pensa em trabalhar com modelo: nenhum modelo é realidade. Todo modelo é uma simplificação da realidade, mais ou menos complexa, mas uma simplificação. Desde modelos igual aos nossos, modelos conceituais, né, até modelos numéricos, matemáticos. Aquilo nunca vai reproduzir a realidade, né? Sempre vai ser uma simplificação dela. Mais alguém? Bárbara, depois Júlio. Bom, Bárbara, Júlio, e aí depois eu queria fechar com uma pergunta e a gente encerra, tá bom? Para não ficar muito tarde. Boa noite, professor Fabiano. Muito obrigada pela palestra. Meu nome é Bárbara. Eu não entendo muito sobre geocronologia, faz um tempo já que fiz geomorfologia, mas eu fiquei muito curiosa para saber por que você, né, e o seu grupo de pesquisa escolheram a datação por luminescência, mais especificamente a datação por luminescência oticamente estimulada. Se esse é o método de datação mais atualizado ou se foi específico para isso, né? Porque vocês estavam buscando, né, o tempo, né, geológico dessas áreas de terra firme, e por que foi escolhido isso? Excelente. Então, a datação por luminescência, ela não é nem melhor nem pior do que outros métodos. Os métodos cronológicos são sempre complementares, né? Todos têm limitações, a gente precisa entender as limitações dos métodos. Mas por que a gente escolheu esse método? Né? Quando a gente começou o projeto na Amazônia, a tinha a nossa hipótese é que aqueles depósitos que a gente datou com luminescência eram muito mais velhos. E aí o nosso método que a gente ia trabalhar era nucleidos cosmogênicos. Porque nucleidos cosmogênicos é um outro método que ele pega uma faixa de tempo que vai de 200 mil anos até 5 milhões. Porque a bibliografia falava pra gente que tinha 3, falava pra gente que tinha 5, a gente falou, a gente precisa desse método para verificar a bibliografia. Só que a gente foi para o campo e a gente começou a desconfiar que era muito mais jovem. E a gente tem um laboratório nosso para datar com luminescência. E a luminescência, a vantagem dela ela trabalha com quartzo, um mineral onipresente, em qualquer lugar que você pegar, qualquer areia, qualquer lama vai ter quartzo, em qualquer lugar, né? Ele está lá. Ele não degrada em ambiente tropical, igual o carbono 14. Carbono 14 destata matéria orgânica, e ambiente que na Amazônia que chove muito, oxida tudo, desaparece, então ele some. Então, ele data soterramento, que é o que a gente quer saber, o tempo que esse material foi depositado. Então a gente foi lá e pegou e falou assim, vamos testar no laboratório um método que a gente sabe que funciona para essas condições, mas que a gente achava que não ia conseguir datar, porque ele vai até 200 mil anos, não vai mais do que isso. Então a limitação, 300 mil com um pouco de boa vontade, assim ele até vai. E aí a gente datou e começou a dar 45, 50, 60, e a gente foi aumentando as datações, porque a gente falou, achamos uma coisa que a gente não imaginava, não era a nossa hipótese. Nossa hipótese era ser mais velho com outro método. Mas a luminescência é um método excelente para datar depósitos ricos em quartzo ou feldspato, né? Em clima tropical o feldspato vai embora pelo intemperismo, então o quartzo é muito mais viável, né? Porque ele pega de 10 anos até mais ou menos 250, 300 mil anos, período bastante interessante para quem trabalha com mudanças ambientais, né? E ele não sofre degradação igual o carbono 14. E o ponto a mais é que ele é feito no nosso laboratório, é muito mais barato, a gente domina a técnica, né? Tem tudo isso. Então é um conjunto de coisas para a luminescência. Bom, boa noite, professor. Eu sou o Júlio, já vi a tua fala hoje à tarde lá na Unesp. Eu queria saber, né, fazer uma pergunta técnica, né, de pessoa que não conhece a técnica da luminescência ótica estimulada. Eu queria saber primeiro o custo. Né? Eu acredito que não seja um custo muito baixo, porque só tem um laboratório no Brasil, né, que, como você disse, que faz, né, essa datação. Eu ia perguntar também sobre a
o alcance temporal, né, quanto tempo, né, a partir do presente, em direção ao passado geológico, esse método é eficiente, né, você já respondeu agora há pouco. E a outra pergunta é a respeito do procedimento de coleta, né, qual é a profundidade, quais são as profundidades, né, nesse projeto que você expôs, né, que são feitas as coletas, né, dos tubos de PVC para fazer as datações. É isso, obrigado. Obrigado, Júlio. Muito obrigado, né, parabéns pela excelente exposição. Eu que agradeço a atenção de vocês. Né? Então, só um ponto antes, assim, a gente falou técnica de luminescência opticamente estimulada, né? Porque também tem outra técnica que usa luminescência, que é a termoluminescência. Ela até é mais conhecida assim, pelo público geral da geologia. O que muda é aquele slide que eu mostrei, né? O material acumula energia quando está enterrado e ele é ativado por um agente excitante, no caso a luz. Bate luz, ele emite a radiação. A termo é o calor, né? Então ela é muito usada, a termoluminescência, na arqueologia. Porque se você tem uma cerâmica, a cerâmica foi construída com barro. No barro tem quartzo. Esse quartzo foi aquecido, porque se virou cerâmica, virou panela, virou instrumento de cozinha. Se ele foi aquecido, a gente consegue datar pelo método térmico, a termoluminescência, a última vez que esse grão de quartzo foi submetido ao calor. Então é outro método, a geologia não usa, porque o calor que a gente está falando é 200 graus, 300 graus, então só com fogo consegue. E a gente usa a luz do sol porque é um agente natural. Né? Quanto a custos, Júlia, vai parecer caro, mas ela é muito mais barata que qualquer outro método, principalmente porque tem no Brasil, né? Em torno de R$ 1.500 uma amostra para datação, né? Atualmente. Uma amostra de carbono 14, para ter uma noção, hoje está $600, né? Então é muito mais caro do que R$ 1.500. Se a gente faz fora do Brasil luminescência, não existem laboratórios comerciais, assim, todos são científicos, mas custa em torno de $300 a $800, varia muito de lugar para lugar. Então, mais ou menos isso. E a técnica de coleta, profundidade máxima não existe limite. O que a gente precisa fazer para coletar é evitar a zona de raiz e bioturbação, né? Porque se a gente tem raiz e bioturbação, a gente tem os grãos que estavam ali sendo trocados de posição dentro do depósito. E aí você pode pegar um grão que estava aqui em cima, então é mais novo, e colocado aqui embaixo junto com o outro pela bioturbação, toca de tatu, né? Pode até pegar o material e colocar aqui em cima e ser exposto, né? A gente tem até trabalhado com umas pesquisas com o pessoal de solos, tentando entender essa remobilização de material, porque os bichinhos ficam pegando o grão e trocando de lugar, né? Se ele põe para zerar aqui em cima, é exposto à luz, zerou. Se ele pega o mesmo grão e põe lá embaixo de novo, ele acabou de atrapalhar todo o meu depósito, bagunçar tudo, né? Então a gente evita essa zona de bioturbação, vai lá para, depende da área, né? Na Amazônia a gente vai para 2, 3 metros, porque a floresta é muito grande, né? Para áreas do cerrado, às vezes tem raízes muito pivotantes também, a gente evita, mas não tem um limite de profundidade. E sempre pegar no meio de uma camada, né? Nunca pegar no contato de uma camada com a outra, porque daí você vai pegar, as camadas têm idades diferentes, né? Então você vai pegar uma mistura das duas idades. Mas acho que é basicamente isso, assim, se eu respondi. Bom, eu acho que a gente finaliza, eu vou finalizar com uma pergunta. O que a geografia te deu? A geografia? Vou falar, para além da geografia, né? Hoje à tarde eu fiz um pouco isso, né? Eu sou muito grato à Universidade Pública Brasileira, assim, principalmente à Unesp. Eu fui para a geografia meio que na sorte, assim, né? Caí de paraquedas lá, porque estava querendo ir para a universidade, estava trabalhando, não queria mais trabalhar, e acabei escolhendo geografia, e passei, e fui ficando, e lá descobri o universo inteiro, né? Porque a geografia é um curso muito amplo, eu fui porque eu gostava de mapa, e dentro da geografia eu me apaixonei pela parte da geografia física, principalmente a geologia e a geomorfologia, e eu descobri que eu podia fazer mapa geológico e geomorfológico, aí eu gostei mais ainda, e eu fui me envolvendo, e a universidade foi me abduzindo, assim, né? E por conta da geografia, né, eu fui fazer uma pós-graduação dentro das geociências, né, que eu acho isso muito salutar, o geógrafo precisa fazer isso.
interagir com outras disciplinas. O geógrafo tem uma capacidade imensa de interagir com outras disciplinas, porque a gente tem um monte de coisa. A gente não é muito especialista em nada, né? Mas a gente é muito bom de dialogar. A gente tem muita habilidade para dialogar com biólogo, para dialogar com sociólogo, para dialogar com geólogo, para juntar a galera e fazer trabalhos em conjuntos. A gente consegue conversar com todo mundo um pouquinho. A geografia me trouxe essa habilidade, a geografia me levou para conhecer... hoje eu conheço uns 20 países no mundo por conta de trabalhos científicos. Aí a geografia é a universidade pública, né? O mestrado, doutorado, as oportunidades de pesquisa, mas tudo começou lá na graduação, né? De gostar de algumas disciplinas, ser muito inspirado por alguns professores, né? Tive 2 ou 3 professores assim que foram por inspiração, e a geografia me traz aqui, né? Eu brincava hoje, né? Eu entrei na graduação, licenciatura em geografia, no noturno, porque tinha que trabalhar durante o dia. E aí todo mundo falava, você vai ser professor de geografia? Eu não, ficava bem bravo, assim, não, porque eu já sabia que tinha o SIG, estava começando já o processamento, lá em 2003, né, quando eu entrei na graduação. E hoje estou eu, né, dando aula na universidade, adoro dar aula, gosto da pesquisa, né, e dou aula nas ciências ambientais, oriento nas geociências, oriento geógrafo, oriento geólogo, oriento cientista ambiental, oriento engenheiro, porque eu acho que a geografia traz isso pra gente, assim, né. Quem vive, para qualquer curso, né? Quem vive só o mundo do curso é muito fechadinho, né? Muito pequenininho. Se a gente consegue botar a cabeça para fora, dar uma olhada no que os outros estão fazendo, a gente consegue crescer muito. Eu acho que a geografia, hoje as ciências ambientais estão na moda, né? Eu dou aula no curso de ciências ambientais. O meu curso de ciências ambientais é o curso de geografia de antigamente, né? É um curso mais balanceado entre física, humana, biológica, né? Hoje alguns cursos de geografia penderam muito para um lado, muito para o outro, né? E eu acho que a geografia traz isso para a gente, assim, capacidade de dialogar, de interagir, né? Com muitas modalidades de conhecimento, assim. Acho que foi isso, assim. Bom, queria agradecer mais uma vez, né, a presença de todos aqui, todas e todos, e agradecer imensamente o professor Fabiano, né, por ter arranjado na agenda dele, né, uma janela para vir aqui conversar com vocês e dialogar, né, que a geografia, ela realmente, né, ela tem essa capacidade. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado bastante, né? E fica aí, né, o relato, né, e a experiência do professor como pesquisador, professor como geógrafo. E se alguém, né, tiver mais alguma dúvida, né, alguma coisa, a gente coloca em contato, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a todos. Obrigada. Agradecer ao Senac mais uma vez, né, também, por ceder o espaço excelente para a gente aqui.